Bem, vamos retomar o texto na tela. Lembra? Lembra? Há empresas que ofertam produtos e serviços de reconhecida qualidade para seus consumidores. Lá vai. Todavia, se no desenvolvimento de suas atividades utilizarem a prática de jogar dejetos nos rios, não estarão sendo, afirmam ambientalistas, éticas nas suas relações com a novidade, com a sociedade, aliás, revelando uma atividade negligente em relação ao meio ambiente. Eu estou retomando para mostrar a você isso aqui, ó. Veja. Quero mostrar a você isso aqui. Veja. Eu tenho uma primeira ideia, vê a demarcação que eu vou fazer agora. Grifei, não é isso? E tenho uma segunda ideia que eu vou pintar de amarelo. Toda a segunda ideia. Está vendo? Ok? E eu diria a você que o que está na cor amarela é um período composto por subordinação. Por que eu digo período composto por subordinação? Porque você gerou uma condição, se... Não é isso? E isso nos traz uma oração principal em seguida. Éticas nas suas relações com a sociedade, né? Não estarão sendo éticas nas suas relações. Então, você tem, em amarelo, uma estrutura coordenada, adversativa, ao início do parágrafo. E nessa estrutura coordenada adversativa, em estrutura interna, existe o quê? Existe uma subordinação, uma estrutura por subordinação, onde você tem uma condição, gerando o quê? Gerando uma oração principal, que semanticamente seria condição gerando consequência. É isso? Ótimo. Eu pergunto, foi mais trabalhada a estrutura por coordenação ou por subordinação? Por subordinação. E lembra, qual a melhor estilística? A melhor estilística está no mundo das coordenadas ou subordinadas? Subordinadas. Ok? Que isso vai ser assunto da nossa próxima aula. Comparar estruturas coordenadas com estruturas subordinadas na composição do texto. Onde a estrutura subordinada, equivalente a uma coordenada, vai apresentar a melhor estilística à estrutura subordinada. Vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos focar dando continuidade a esse texto. Rios poluídos geram doenças e enormes gastos com a saúde curativa, com tratamento de água e esgoto, saneamento básico, prejuízos em atividades como pesca ou turismo. Você tem objetividade, você tem fatos, você tem uma relação de causa e consequência. Tem ou não tem? Não é isso? Rios poluídos, causa. Consequência, geram doenças e enormes gastos com a saúde curativa, com tratamento de água e esgoto, saneamento básico, prejuízos em atividades como pesca ou turismo. Trabalhou-se mais a causa ou a consequência? A consequência. As prefeituras, e aí vem uma coisa interessante, né? Devo usar ou não usar períodos longos na produção do texto? Cuidado. Eu não diria a você, evite períodos longos. Eu digo a você, saiba usá-los. Ok? A questão não é evite períodos longos, e sim
a usá-los, saiba empregá-los. Veja o que ocorreu aqui. Rios poluídos geram doenças e enormes gastos com a saúde curativa, com tratamento de água e esgoto, prejuízos em atividades como pesca ou turismo. Eu tenho um período. E o que dá condição extensa ao período é a enumeração apresentada. Só que a enumeração contextualiza objetividade. E aí é que está. A enumeração no período, quando vinda com objetividade, ela é substanciosa. Porque ela proporciona a intenção de gerar informações. Ela materializa, bem dizer, informações. É como se eu dissesse para você, eu peço a você características, vamos supor, características de uma determinada referenciação. Quanto mais você garantir características desta referenciação, você está, sem dúvida, proporcionando o seu poder de verticalidade, de imersão, de aprofundamento. Ok? Entende? É como se você dissesse para mim, Edivaldo, me apresente características do barroco. Quanto mais eu chegar a você com características do barroco, está mostrando que eu tenho um poder de imersão. Ok? Então a extensão desse período se deu, por quê? Porque o autor surge com uma enumeração objetiva em meio à referenciação apresentada antes. Isso é bom. Voltemos. As prefeituras terão de proceder a quê? A recuperação da água poluída com verbas provenientes de impostos que arrecadam do cidadão. É muito interessante o que vem agora. Empregou-se um ou seja. O que vem à direita é a metalinguagem. Ou seja, o que vem à direita é retomar o que foi dito antes, só com a intenção de esclarecer ao candidato. O cidadão paga 2 vezes por aquilo que não provocou. Quando compra o produto e quando o seu dinheiro é destinado à recuperação da água poluída. Veja que o que se diz aqui é pura objetividade, é fato. O resultado prático é uma sociedade que, além de perder dinheiro, vai perdendo o que lhe é essencial, a sua qualidade de vida. O que ele declarou antes? Veja, as prefeituras terão de proceder, deixa eu pintar de amarelo, as prefeituras terão de proceder à recuperação da água poluída com verbas provenientes de impostos que arrecadam do cidadão. Ou seja, olha isso no mundo prático. O cidadão paga 2 vezes por aquilo que não provocou, quando compra o produto e quando o seu dinheiro é destinado à recuperação da água poluída. O resultado prático é uma sociedade que, além de perder dinheiro, vai perdendo o que lhe é essencial, a sua qualidade de vida. É muito importante que você esteja sempre lembrando que você está trabalhando o desenvolvimento de uma ideia. Se é o desenvolvimento, veja que o termo após ou seja mantém o quê? Uma progressão interna sobre a referenciação anterior. Então todo esse termo aí, ó, após ou seja, que está na tela agora, ó, o cidadão paga 2 vezes, isso é desenvolvimento. Isso é desenvolvimento. O cidadão paga 2 vezes por aquilo que não provocou. E ele vai mostrar o que é pagar 2 vezes. Quando compra, quer dizer, todo esse termo aqui, ó, retoma o anterior. É o termo que vem após ou seja. Está vendo aqui, ó? Ou seja, e já o que eu vou pintar de amarelo já vai desenvolver a ideia, que ideia? O que seria pagar 2 vezes. O que está em amarelo contextualiza o que seria pagar 2 vezes. E a consequência disso, qual é? Lá vem, o resultado prático é uma sociedade que, quer dizer,
tudo isso aqui é um belíssimo exemplo de desenvolvimento de uma ideia. E aqui você foi convidado para uma imersão, para um aprofundamento. Ok? É muito importante que se tenha a certeza de que exemplificação, enumeração, citação, descrição, relação de causa e consequência, suposição, são ferramentas que garantem esse desenvolvimento, essa progressão interna sobre determinada ideia. Então, como desenvolver? Utilizando-se dessas ferramentas. Uma ideia. Como desenvolver uma ideia? Através de exemplificação, citação, enumeração, relação de causa e consequência, descrição, paralelismos. Ok? Muito importante isso. Texto 2. Durante muito tempo, a tributação foi vista apenas como um instrumento de receita do Estado. Durante muito tempo, a tributação foi vista apenas como um instrumento de receita do Estado. Primeiro período. Apesar desta missão ser, por si só, relevante, na medida em que garante os recursos financeiros para que o poder público bem exerça seu mistério, a verdade é que, pouco a pouco, descobriu-se outra faceta não menos importante na tributação. Poxa, observe a diferença do primeiro período para o segundo período. Apesar de, abre o quê? Uma concessiva, que no mundo da coordenada equivale a quê? A uma adversativa. Apesar desta missão ser, por si só, relevante, na medida em que garante os recursos financeiros para que o poder público bem exerça seu mistério, a verdade é que, pouco a pouco, descobriu-se outra faceta não menos importante. Veja o que eu vou pintar de amarelo. Apesar desta missão ser, por si só, relevante, e vou pular, na medida em que garante os recursos financeiros para que o poder público bem exerça seu mistério. Agora, a verdade é que, pouco a pouco, descobriu-se outra faceta não menos importante da tributação. Quer dizer, não menos importante, então vai gerar uma ideia, uma outra faceta não menos importante de adição. Então, o que vai acontecer no desenvolvimento? Você tem, descobriu-se outra faceta não menos importante. Ele está usando comparação, ele está usando a ideia de adição, está vendo? Comparação, adição, a concessiva no início, apesar de... Vou pintar de outra cor, vou buscar o verde. Na medida em que garante, cuidado, não confundir a medida que com na medida em que. A medida que é proporcionalidade. Na medida em que já é para justificar. Na medida em que garante os recursos financeiros. Isso é uma explicação. Para que o poder público bem exerça. É uma finalidade. Eu vou parar aqui. Parar mesmo, vou congelar. E eu quero que você veja. Num único, não está na tela, na sua frente aí. Num único parágrafo, veja o que o autor proporciona ao seu leitor, ao leitor de seu texto. Ele proporciona uma ideia de explicação, uma ideia de finalidade, uma concessiva, uma comparação,
uma adição. Ou seja, veja a articulação rica proporcionando inúmeras cargas semânticas. É o assunto período. É o assunto período empregado no texto. É ou não é? Não se pode negar que existe expressiva imbricação. É isso que você tem que fazer. Tem que treinar isso, tá vendo? Não existe essa ideia de que escrever, valendo direitinho, não existe essa ideia de que escrever não exigiria de você uma potencialidade no uso gramatical da língua. Tem que estudar período. Pensar em escrever, tem que revisar período. Você vê aí o assunto período sendo trabalhado. Não é isso? Durante muito tempo, a tributação foi vista apenas como instrumento de receita do Estado. E o que segue, em termos de ideia, logo em seguida, apesar desta missão ser por si só relevante, na medida em que garante os recursos financeiros para que o poder público bem exerça seu mistério, a verdade é que, ou pouco a pouco, descobriu-se outra faceta não menos importante da tributação. É claro que o que vem em seguida é um trabalho em cima dessa outra faceta, vê se não é. Atualmente, com a predominância do modelo do Estado social, a despeito dos fatores, e o texto vai levando você para o quê? Para um mergulho, para uma imersão. Então, você, ao escrever, tem que ir proporcionando ao seu leitor uma imersão. Então, cuidado, não se pode trabalhar desenvolvimento em texto que, quando se lê o desenvolvimento, você fica na superficialidade. Não pode ficar na superficialidade. Você tem que garantir ao seu leitor uma imersão, a palavra é essa, imersão, uma progressão interna. Não quer usar o termo imersão? Use, você tem que garantir ao seu leitor uma progressão interna. Afinal de contas, desenvolver é detalhar, é trazer detalhes. Veja, ele trouxe no parágrafo anterior uma ideia de quê? De que existe uma outra faceta não menos importante na tributação. Ele agora vai trabalhar essa nova faceta. E aí vai garantindo a você o quê? Um texto que parte da abrangência, mas alcança o quê? Mais e mais restrições, progressões internas, imersões. Veja, atualmente, com a predominância do modelo do Estado social, a despeito dos fortes movimentos no sentido do ressurgimento do liberalismo, não se pode abrir mão do uso dos tributos como eficazes instrumentos de política e de atuação estatal. Grife. Tributação como instrumento de quê? Instrumento de política e de atuação estatal. Não é isso? Nas mais diversas áreas, sobretudo na social e na econômica. Aí vem, deve ser ressaltado que a política tributária, embora consista em instrumento de arrecadação tributária, necessariamente não precisa resultar em imposição. Em imposição. O governo pode fazer política tributária utilizando-se de mecanismos fiscais. Ou seja, tributar não exigiria apenas que você imponha o tributo para ser pago. Olha o que ele está dizendo no texto. O governo pode fazer política tributária utilizando-se de quê? De mecanismos fiscais, através de incentivos fiscais. Então, ao invés de impor o tributo, você gera incentivos fiscais. De isenção, no caso aí de isenções, entre outros mecanismos que devem ser considerados com o objetivo de conter o aumento da arrecadação de tributos. Ora, claro que seria interessante que você trouxesse exemplificação. O que é que está faltando agora na imersão? Se você quer dar maior aprofundamento ao texto de Maria de Fátima Ribeiro, você viria com o quê? Com exemplificação. Viria com suposição. E isso iria garantir o quê? Políticas de
incentivos fiscais. Ok? Aí é que está. Se é importante um maior aprofundamento em determinada situação do texto, e eu sugiro no parágrafo anteposto à conclusão. Então você procure trazer, se é 30 linhas, vamos supor que você faça a introdução, faça o desenvolvimento e faça a conclusão. A introdução você faria em um parágrafo. A introdução você faria em um parágrafo, obviamente. A conclusão você também faria em um parágrafo, não é isso? E o desenvolvimento você faria em 2 parágrafos. Faria um parágrafo menor, inicialmente, e depois iria gerar um parágrafo maior. Esse parágrafo maior é nele que você daria uma progressão interna, onde viria um número maior de exemplos, de citação, de descrição, de relação de causa e consequência, de comparação. Enfim, ele seria o parágrafo que traria um maior uso de recursos argumentativos. Ok? Voltemos. Vamos a um outro texto. E esse texto que eu peço a você é muito simples. Tarefa de classe. No mundo online também existe tarefa de classe. Está aí, organizando as ideias. Eu dou a você 4 itens. Leia e organize para que eles constituam um único parágrafo, com coerência e coesão. Não é preciso você mexer não, viu? Só vai dizer se quem deveria iniciar o parágrafo. Imagine, o item 1, o item 2, o item 3 e o item 4. Se eu juntar esses 4 itens numa determinada ordem, eu vou ter um texto coerente constituindo um parágrafo. Sem mexer no que já existe aí. Como você coloca a ordem para isso? Seria essa própria aí que está aí? O texto começaria, mas nem tudo é festividades? Parece que se você começar o texto com isso, exigiria algo antes, não é isso? Ou eu poderia começar o texto com o item 2. E qual seria a sequência logo em seguida? Enfim, foi na ordem. Tempo. Tempo esgotado, amigo online. Qual seria a ordem? Bem, esta é a ordem. Às vésperas do ano 2000, em meio às discussões acerca dos descobridores e datas, o Brasil encontra-se na expectativa para as comemorações dos 500 anos de sua descoberta. Quer dizer, eu comecei com o número 2. Então eu comecei com o número 2. Mas nem tudo é festividade. É o momento da análise daquilo que a metrópole deixou para a colônia. E fui para o número 1. Nesse ponto, o Brasil depara-se com sua realidade. Um gigante decadente. E fui para o número 4. Está vendo? E, obviamente, fechei com o número 3. Em 500 anos de Brasil, a irresponsabilidade se encontra numa ciranda de poder e pobreza na terra dos contrastes. Percebeu? Ora, quando você organiza o texto nessa estrutura, veja que
existe um conectivo mas entre o item 1 e o item 2. Aliás, entre o item 2 e o item 1 logo em seguida. É ou não é? E entre o item 1 e o item 4, veja que existe uma outra amarra. Nesse ponto, o Brasil depara-se. Então, eu gerei uma tensão inicialmente. É muito interessante que você traga o uso de articulação em seu texto. Ok? E garanta, claro, uma coesão. Uma coesão coerente, né? Mas existem dois articuladores, viu? Cuidado. Existe o articulador macro, que garante a socialização das unidades temáticas, e existe o articulador macro, que garante a intenção do autor no texto. Esse é que você deve ter em relevo em relação aos outros macros que você usou. Lembra? Bem, vamos a mais um texto no próximo bloco, que é esse aqui, ó. Reduzir a idade penal é a solução. Eu vou deixar esse texto, obviamente, para o próximo bloco. Até lá.